Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre o livro Sapiens, que foi escrito pelo Yuval Noah Harari em 2011. Essa minha edição aqui é da LPM, mas hoje em dia eu acredito que as próximas edições estão saindo pela Companhia das Letras. Bom, vamos começar então pelo subtítulo, né? É uma breve história da humanidade. Qual que é a proposta desse livro? Esse é um livro de macrohistória, ou seja, um livro que vai contar sobre um período muito grande da história, então não vai ter tantos detalhes, né? A gente tem que lembrar que esse livro aqui tem pouco mais de 400 páginas, né? Bom, o autor se propõe a discutir a humanidade desde o surgimento do Homo sapiens, que é mesmo o foco desse livro aqui, até os dias de hoje. E no final do livro ele até discute um pouquinho mais sobre o que vai ser o nosso futuro, tudo isso. Bom, nada mal para um livro desse tamanho, não é mesmo? Afinal, apesar de ser grande, o tema é muito vasto, né? Bom, o título, ele nos remete diretamente para o livro do Stephen Hawking, que é Uma Breve História do Tempo. Então, acredito que o Yuval está tentando fazer aqui nesse livro seja o que o Stephen Hawking fez com relação à astrofísica quando ele lançou esse livro, né? Fazer esse panorama geral do tema e apresentar para pessoas que são leigas, que não entendem muito sobre isso. Esse livro ele se tornou um best-seller. Ele foi recomendado por pessoas como Bill Gates, Mark Zuckerberg. Ele ficou muito famoso, foi um sucesso incontestável de público. Mas agora vamos ver o que eu achei sobre ele, o que a gente pode discutir sobre ele. Mas antes vamos experimentar o nosso drink de hoje. Esse drink se chama Elder and Wiser, então mais velho e mais sábio. Daqui a pouco a gente vai descobrir um pouquinho por que eu escolhi esse nome. Vamos ver. Esse drink é uma delícia. Ele tem bastante o sabor do bourbon, né? Que é o whisky que a gente escolhe para fazer ele. Você sente um pouquinho também do suco de maçã, que orna muito bem com um dos meus licores preferidos da vida, que é esse aqui, que é o Saint-Germain, que é um licor de flor de sabugueiro. Tem um gosto muito suave, docinho, muito gostosinho. Não é um drink muito forte, apesar de whisky, algumas pessoas têm esse receio. E dá pra sentir bastante também os aromas da casca de limão que a gente usa aqui para ornamentar. Mas bom, vamos pro livro agora então. O livro é dividido em 4 partes. Então a primeira fala sobre a revolução cognitiva, a segunda sobre a revolução agrícola, a terceira fala sobre a unificação da humanidade, né, dos povos, e a quarta vai falar sobre a revolução científica. Vamos começar então da primeira parte, que é essa revolução cognitiva, né? Bom, há 2,5 milhões de anos, eu vou colando aqui essas datas só para não confundir, tá bom? Surgiram a primeira espécie de humanos na África, que foi o Homo erectus, né? Nossos primos. Há 200 mil anos, então, foi quando surgiu o Homo sapiens, que é a espécie a que nós pertencemos hoje em dia. Todos os humanos do mundo pertencem à espécie do Homo sapiens. E isso é esquisito, porque existiram muitas espécies de humanos, muitos homos, alguma coisa, nessa época, quando o Homo sapiens surgiu. Então, o Neanderthalis, que é o caso mais famoso, Rudolfensis, Ergaster, o próprio Homo erectus, todos eles conviviam nessa época com o Homo sapiens. Só que chega nos dias de hoje e só tem a gente, não tem mais ninguém do nosso gênero convivendo na nossa sociedade. E a gente fica se perguntando o que aconteceu, né? Porque isso é exceção. A regra é você ter vários tipos de espécie dentro do mesmo gênero. Então, por exemplo, dentro do gênero Panthera, você tem leões, tigres, leopardos. Dentro do gênero Canis, a gente tem um monte de espécies de lobos, a gente tem os cachorros domésticos. E dentro do gênero Homo, só sobrou a gente, só sobrou o Homo sapiens. Isso faz até com que a gente fique se sentindo um pouquinho especial, né? Meio à parte da natureza, como se a gente não fizesse parte desse conjunto como um todo. Afinal de contas, só tem a gente é tão especial. Isso combina bastante também com a questão do mito de criação, né? Nos mitos de criação em diversas culturas. A que eu sou mais familiarizada seria o mito de criação cristão, e o homem ele não foi criado da mesma forma que os outros animais. Ele foi criado à semelhança de Deus, e depois os outros animais, já numa posição de subalternidade, de inferioridade, foram criados, e coube ao homem nomear cada um deles, já demonstrando seu poder com relação a eles, né? Talvez essa nossa visão também de superioridade se deva a isso. A gente não se encaixa mais nesse padrão da natureza, que é a questão de ter múltiplas espécies dentro de um mesmo gênero. Bom, e como é que aconteceu isso, né? Como é que todos os outros homos morreram e só sobrou o Homo sapiens?
O Yuval ele vai contar pra gente que isso aconteceu por volta de 70 mil anos atrás, que isso começou a acontecer, né? Que foi exatamente na época dessa revolução cognitiva. O que foi essa revolução cognitiva? Foi um novo jeito de pensar que o Homo sapiens acabou desenvolvendo por mutações, naturalmente pelo darwinismo. E essa revolução cognitiva permitiu ao homem, ao Homo sapiens no caso, pensar em ideias abstratas, a construir e conversar sobre coisas que não existem de verdade. Então, conceitos como família, como cooperação, de uma forma muito mais elaborada do que os outros gêneros, do que as outras espécies humanas e os outros animais conseguiam fazer naquela ocasião. Isso permite criar grupos muito maiores e que cooperam entre si de uma forma muito mais eficiente, permitindo você se espalhar por territórios maiores, você dominar territórios maiores, inclusive devastando regiões, destruindo outras tribos que moravam no local. E parece que foi isso que aconteceu. Se a gente não destruiu todas as outras espécies de humanos, seja diretamente por guerras, ou seja por concorrência do local, ou por expulsar de um local, a gente assimilou alguns deles também na nossa espécie, como é comprovado pelo fato de que algumas pessoas ainda hoje, elas têm uma porcentagem pequena, mas presente, de genes dessas outras espécies de seres humanos. Mas a gente sabe que a maioria mesmo simplesmente morreu e não existe mais hoje para contar essa história pra gente, né? Então nós fomos os mais sábios, os mais velhos, os mais poderosos dessa tribo. Daí o nosso drink de hoje. Só mais um golinho, só pra eu molhar um pouquinho pra gente continuar a nossa conversa. Bom, essa primeira parte da Revolução Cognitiva, pra mim, foi de longe a parte mais interessante desse livro. Foi a que eu achei a leitura mais fluida, mais interessante. Agora vamos pra segunda, né? E é na segunda parte que começa um pouquinho a questão da polêmica. Então, deixa eu contar como é que eu entrei em contato com essa questão polêmica. Primeira coisa, eu sou completamente leiga nesse assunto, eu não sou antropóloga, eu não sou historiadora, eu sou apenas uma leitora, eu gosto bastante de história e eu leio ocasionalmente alguns livros desse tipo. Quando eu disse que eu ia ler o Sapiens, que eu acabei querendo ler, porque é um livro muito, muito famoso, muita gente lendo, edições atrás de edições vão sendo lançadas, né? Todos aqueles motivos que a gente conversou no primeiro. Mas um amigo meu, o Ian, ele é historiador, e ele me apontou esse fato de que, tomar um pouquinho de cuidado na leitura, porque o Yuval e as coisas que ele escreve não são exatamente um consenso na comunidade científica de historiografia e antropologia. Ele me mandou alguns artigos, algumas referências para eu ler e fui atrás, depois que eu tinha terminado a leitura do Sapiens, para ver do que se tratava, qual que era essa questão que as pessoas não concordavam muito com ele, tá? Então a primeira parte que eu vou conversar com vocês vai ser exatamente sobre a segunda parte do livro, que é a Revolução Agrícola, que aconteceu mais ou menos há 12 mil anos atrás. Bom, nessa época, os seres humanos eles deixaram a vida de caçador-coletor e começaram a fazer agricultura. Então, eles começaram a cultivar a terra propositadamente e a se fixar num lugar só para ficar perto dessa terra cultivável. Isso tem vantagens, só de pensar, né, incontestáveis, por exemplo, conforto, segurança contra frio, contra intempéries, contra animais selvagens. Aumenta também bastante a taxa de reprodução dos seres humanos nessa época, dá uma explodida. Mas o Yuval, ele vem no livro com a tese de que, na verdade, essa revolução foi uma fraude, porque ela não melhorou a situação de vida dos humanos que fizeram isso. Na verdade, eles tinham uma situação de vida pior do que na época que eles eram caçadores-coletores. E os argumentos que ele diz para falar isso é que eles tinham uma alimentação menos variada, então eles estavam com uma saúde um pouco mais debilitada, a grande aglomeração de pessoas vivendo no mesmo lugar e o contato com animais domésticos, que antes não eram tão frequentes também, acabaram favorecendo o aparecimento e a disseminação de várias doenças que antes não eram um problema. Ele cita algumas coisas como hérnia, que antes os humanos não tinham e eles passaram a ter depois da Revolução Agrícola. Mais horas diárias de trabalho, ele fala que um agricultor ele chegava a trabalhar 3, 4 vezes mais do que um caçador-coletor em número de horas diárias, e ele chega a afirmar essa frase que o trigo domesticou o homem e não o contrário. E qual que é a crítica a isso? Será que os historiadores eles ignoram esses argumentos que ele deu? Não, parece que isso são questões que são debatidas mesmo pela historiografia, pela antropologia.
Porém, a crítica que eles fazem ao Yuval é que a fala dele é muito hiperbólica, é mais opinativa do que embasada, ele fala sem tantas... Ele não expõe as vantagens evidentes da forma como os historiadores gostam de apontar, as vantagens evidentes de você ter uma sociedade agrícola e fixa, que é o desenvolvimento da humanidade como a gente conhece hoje, né? A disseminação pelo mundo, o desenvolvimento de tecnologias que provavelmente não seriam possível se continuássemos ser caçadores-coletores. Essa é a primeira polêmica, ainda tem muita coisa. Um pouquinho mais pra frente ele também vai falar sobre o sistema de escrita, e ele fala que sistemas de escrita são essenciais para você controlar grandes extensões de terra e terrenos e impérios, e que quantos impérios já morreram, sumiram da história porque não conseguiram desenvolver essa questão da escrita, e a gente nunca vai ficar sabendo deles. E pelo que eu li, isso é um pouquinho especulativo, isso é um pouquinho de achismo da parte dele. E inclusive existem muitas evidências de grandes impérios, principalmente pelo que eu vi na região da África mesmo, que não tinham sistemas de escritas elaborados e estavam indo bem, obrigada, e continuaram seguindo sua vida. E o Yuval não só não cita, como ele ainda afirma que não seria possível isso. Outra questão interessante, e essa eu até quando eu li, eu mesma achei esquisita quando eu percebi, ele fala sobre os mitos e as religiões. Ele tem uma abordagem um pouquinho polêmica dela, um pouquinho reducionista, digamos. Ele simplifica bastante como os mitos surgem, ele basicamente fala que são construções para justificar alguma forma de poder, o que é um pouco, assim, é uma coisa muito simples para você dizer de toda uma cultura de mitologias e tudo isso, né? Mas a parte que me deixou meio esquisita, eu achei que estava esquisita essa frase, foi sobre o surgimento do monoteísmo. Eu vou pegar aqui o trecho para ler para vocês. Então ele diz aqui: com o tempo, alguns seguidores de divindades politeístas apegaram-se tanto ao seu Deus que acabaram por se afastar da ideia politeísta básica. Eles começaram a acreditar que seu Deus era o único Deus e que ele era, na verdade, o poder supremo do universo. Porém, ao mesmo tempo, continuaram a vê-lo como tendo interesses e inclinações e acreditaram que poderiam chegar a acordo com ele. Assim nasceram as religiões monoteístas, cujos seguidores rogam ao poder supremo do universo auxílio para se recuperar de uma doença, ganhar a loteria ou vencer uma guerra. Quando ele li isso, eu achei que ele estava simplificando um pouquinho demais essa questão do monoteísmo, que eu achei que era um pouquinho mais complexa, né? Mas eu não tinha muito conhecimento sobre isso, fui pesquisar e, de fato, essa é uma grande crítica da sociedade, da comunidade científica com relação a Yuval. Dizem que ele está especulando, que ele está ignorando as evidências, e, em especial, uma tese que tem na comunidade, que é da era axial, que parece que é uma coisa que tem bastante embasamento em evidências, né? Essa era axial ocorreu entre 800 e 300 antes da Era Comum e foi um período de vastas mudanças culturais e filosóficas também, e que ocorreram em várias partes do mundo ao mesmo tempo, sem que elas tivessem contato entre si. Então aconteceu na Índia, na China, na Grécia, na Pérsia, na Judéia, todo ao mesmo tempo essas mudanças culturais, que elas desenvolveram sistemas filosóficos e religiosos que até hoje influenciam no nosso mundo, que até hoje existem no nosso mundo, que é, por exemplo, confucionismo, judaísmo, budismo, taoísmo, hinduísmo, várias dessas coisas. E o Yuval nem cita que isso existe, e aparentemente isso é um capítulo muito importante da antropologia no desenvolvimento de religiões. Mas o que ele disse no trecho que eu li pra vocês é isso, né? Tipo, as pessoas estavam com vários deuses, um dia elas resolveram ficar com um deus só que era mais legal. Isso parece um pouquinho reducionista mesmo pra uma pessoa que não é especialista como eu. Bom, última parte que a gente vai conversar então vai ser a quarta parte do livro, que vai ser sobre a Revolução Científica, que segundo Yuval ocorreu quando o homem admitiu que não sabia de tudo e, portanto, ele foi buscar as respostas que ele não tinha. E ele fala que isso demorou para acontecer porque nas religiões pré-modernas elas diziam que já tinham as respostas para tudo do mundo e que, portanto, não precisava procurar mais nada. As críticas que fazem a isso é exatamente que ele ignora os avanços científicos e as pessoas que estavam estudando isso antes dessa época, antes do século XVI. Não cita em nenhum momento, por exemplo, Aristóteles ou a ciência grega, Arquimedes. Ele também não fala, por exemplo, do Roger Bacon na Inglaterra, na época da Idade Média ainda, avançando o conhecimento do método científico. Então, assim, não foi admitir só a ignorância que fez as pessoas
evoluírem em direção à ciência, segundo esses estudos, mas foi também perceber a utilidade que a ciência tinha para o mundo, perceber que ela podia trazer benefícios que fez as pessoas irem evoluindo ela cada vez mais. Mas você não pode ignorar o que aconteceu antes também, né? E tinha bastante coisa que tinha acontecido antes, não foi só no século XVI que as pessoas descobriram que existia ciência e foram atrás, não é mesmo? Bom, a maior parte dessas críticas eu peguei de um artigo de um antropólogo chamado Hill Pike. Depois eu vou deixar linkado tudo certinho para vocês, porque é bastante interessante, tá? E ele termina o texto dele falando uma frase muito interessante. Não vou ler ela na íntegra, vou ler mais ou menos o que eu entendi sobre ela, né? Ele conclui dizendo que o Yuval, ele acerta em pontos que não há nada de novo. Então, o que ele fala que tá certo já é o que tá mais do que sabido na comunidade. E no que ele traz de novo para essa área, ele ou usa um reducionismo, ou é uma questão opinativa, ou vai contra as evidências que existem hoje em dia. Então, é que nem aquele ditado diz, né? Tem coisas boas, tem coisas novas, as coisas novas não são boas e as coisas boas não são novas, né? Então, assim, se eu recomendo esse livro ou não, eu acho que você tem que entender qual que é o objetivo desse livro. Do meu ponto de vista, esse não é um livro feito para especialistas, antropólogos, historiadores. Esse é um livro feito para pessoas leigas que querem conhecer um pouquinho mais sobre a história do mundo e quem sabe se aperfeiçoar, depois se aprofundar um pouquinho mais em cada uma dessas coisas. Eu acredito que seja isso, um panorama mesmo. Até porque que nem a gente conversou no meio. O livro não tem 500 páginas, gente. Não dá, simplesmente não tem como você contar essa história toda nesse tempo, não é mesmo? Se você for para os detalhes, se você for ser bem rigoroso com tudo que a gente sabe hoje em dia sobre essa história. Mas isso não significa que seja um livro ruim. A maior parte do tempo eu me diverti lendo esse livro. Eu acho que ele oscila na qualidade dele. Ele prendeu minha atenção de uma forma um pouquinho, sim, oscilativa. A primeira parte eu achei fantástica. Depois disso, teve alguns períodos que eu fiquei um pouquinho cansada da leitura. Mas, em geral, foi uma leitura agradável. Eu aprendi algumas coisas. Foi interessante, inclusive, fazer pesquisa sobre os contrapontos que a sociedade científica tem com relação a esse livro. Então, assim, eu acho que, para resumir, eu acho que a gente tem que se utilizar dos frutos da revolução cognitiva e fazer uma leitura crítica de tudo isso. Não adianta a gente ler passivamente, não adianta a gente aceitar tudo que ele está falando como se fosse uma verdade absoluta. É interessante a gente também ver os contrapontos, mas não quer dizer que não seja um livro bom. Eu tive boas experiências com ele. Mas fica a seu critério, se você acha que esse tipo de crítica já não é legal ler esse livro, você não quer essas informações que talvez não sejam muito corretas, eu acho que vale a pena, desde que você se proponha a olhar o outro lado também, a olhar as críticas. Senão você pode ficar um pouquinho enviesado aí, não seria tão interessante. Bom, agora eu vou terminar o meu drink por aqui.